Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso curso de Programação em Java. Eu sou o professor Otávio e nessa aula nós vamos entender aí melhor o universo das exceções, vamos aprender como tratar diversos tipos de exceção e também como trabalhar com exceções checked e unchecked. Bom, até agora a gente viu nas aulas passadas aí como lançar exceções através da classe exception. Então, quando a gente dava throw new exception, esse exception é uma classe. Então, na verdade, a gente estava usando a todo momento ali uma classe chamada exception, que representa uma exceção no nosso sistema. Só que o universo de exceções ele não está restrito só a essa classe, ele é muito maior. A gente tem diversas classes de exceções dispostas hierarquicamente. Então, vocês estão vendo aí agora na tela uma fração dessa hierarquia de exceções que existe. A gente tem aí exception como a classe mãe. E aí a gente tem, herdando dela, runtime exception, a gente tem IO exception, SQL exception, malformed URL exception. Então todas essas são classes também de exceção que são filhas de exception. E elas também têm suas filhas. Por exemplo, IO exception tem file not found exception, runtime exception tem null pointer exception, tem number format exception, enfim. Então, por aí vai. Então, essa é apenas uma amostra aí da árvore de exceções que a gente tem. Uma árvore hierárquica. A gente tem a classe mãe, que tem algumas filhas, que por sua vez tem outras filhas, e assim sucessivamente. E nós podemos usar qualquer uma dessas classes para lançar exceção. Por exemplo, ao invés de dar throw new exception, a gente pode dar throw new IO exception. A gente pode dar throw new file not found exception. Embora seja uma exceção mais reservada a sistema, mas a gente pode utilizar se for semanticamente compatível. Então, cada uma dessas exceções elas vão representar um tipo de erro. E elas têm significados diferentes. Então, IO exception, por exemplo, ela representa um erro ocorrido em operações de entrada e saída de dados. Null pointer exception representa um erro quando a gente tenta acessar um método através de uma variável nula, uma variável que não tem objeto. A gente está tentando acessar um método de um objeto, só que naquela variável não tem objeto nenhum. E aí como é que você vai conseguir acessar? Então você tem esse erro que tem esse significado. E aí, o fato da gente ter diferentes tipos de exceção significa que a gente pode usar desses tipos para deixar aí o nosso código mais bem organizado com relação às exceções. Então, a gente tem, por exemplo, uma exceção que é illegal argument exception. Então, se a gente receber um argumento inválido, ao invés de lançar uma exceção genérica, a gente pode lançar um tipo específico de exceção, dizendo, esse é um argumento ilegal. Ao invés de lançar simplesmente exception. Mas para que serve isso? Para que ter um monte de exceções? Quero dizer o porquê daquela exceção, boto lá na mensagem de exception, como a gente já está fazendo. Para que ter esse monte de tipo de exceções? Esse monte de tipos de exceções nos permitem dar muito poder ao nosso tratamento. Porque, como nós temos diversos tipos de exceção, nós podemos dar um tratamento diferente
A gente pode dar um tratamento diferenciado para, caso ocorra uma exceção desse tipo, eu faço isso. Caso ocorra uma exceção daquele tipo, eu vou fazer isso. Porque num bloco de código podem ocorrer diversos tipos de exceção. E de repente o tratamento não vai ser igual para todas elas. Teve um erro de entrada de abertura de arquivo, de repente é porque o nome do arquivo está errado. Vou pedir ao usuário que digite novamente o arquivo. É diferente quando eu tenho um erro, por exemplo, de divisão por zero. Teve um erro de divisão por zero, vou pedir ao usuário para que abra o arquivo novamente. Não tem sentido, tem que pedir para que ele corrija a operação. Digite um denominador válido. Então, assim, esse tipo de coisa nos permite, né, esse dinamismo de ter vários tipos nos permite dar diferentes tipos de tratamento. E aí, isso significa que nós podemos ter no nosso bloco lá nosso bloco try, catch, finally, a gente pode não ter apenas um catch, a gente pode ter vários catches. A gente vai ter um catch para cada tipo de exceção que a gente quiser tratar. Recebeu um File Not Found Exception, tem um catch para File Not Found Exception, e ali dentro do catch você faz os comandos que você quer, caso aquela exceção ocorra. Aconteceu um null pointer exception, você pode ter ali um catch para tratar caso aquela exceção ocorra, que pode ter comandos diferentes dos comandos que estão no catch de File Not Found Exception. Então, assim, é dessa forma que nós podemos trabalhar. Vamos ver aí, né, na prática, como que a gente faz para trabalhar aí com tratamento para diversos tipos de exceção. Bom, pessoal, então vamos ver agora aí como que a gente trata, né, vários tipos de exceção em um bloco protegido, né, no nosso programa. Então vamos criar aqui dois carros, tá? Vou criar aqui C igual a new carro. Botar a placa aqui. Vou criar um segundo carro. Botar a placa aqui. Beleza. E vou também criar, né, um array de carros aqui, uma lista de carros. Com dois elementos, né, de dois espaços aí. Ok. E agora eu vou então criar o meu try aqui. Beleza. Vou agora, né, fazer o meu carro, né, o objeto carro que está sendo referenciado por C, ligar. Em seguida, vou fazer ele acelerar. Assim. E vou agora colocar na minha lista de carros, na posição 0, o objeto que está sendo referenciado por C, e na posição 1, o objeto está sendo referenciado por C2. Ok. Agora vou começar a tratar as minhas exceções. Nesse exemplo, pessoal, a gente pode ter aí, né, a princípio, 3 tipos de exceções. A gente pode ter uma exception, que é aquela que a gente já conhece, né? Por exemplo, o acelerar, ele está lançando lá a exception. A gente pode ter também uma exceção do tipo null pointer exception, que é uma exceção que acontece quando a gente tenta acessar de alguma maneira, né, um objeto, só que na variável que a gente está tentando acessar não tem objeto nenhum. Então, por exemplo, C.ligar. Então, estou acessando o ligar do objeto que está em C. Só que se C não tiver objeto, se C for nulo, né, não tiver referenciando objeto nenhum,
Não tem como eu ligar, e aí eu tomo um erro chamado null pointer exception. E a gente pode ainda ter um erro chamado array index out of bounds exception, que é uma exceção que acontece quando eu tento acessar uma posição que não existe no array. Por exemplo, se eu chegar aqui e tentar acessar a posição 2, eu vou tomar esse erro, porque não existe posição 2 nesse array. Eu só tenho duas posições, 0 e 1. É um array de 2 espaços. Então, 0 e 1 só. Eu não tenho posição 3, 4, 5, 10. Se eu tentar acessar essas posições, eu vou tomar esse erro, essa exceção chamada array index out of bounds exception vai ser lançada. Então agora eu vou começar a tratar essas exceções. Tá? Então o que eu faço? Boto um cat, como a gente já conhece aqui, e aí eu vou colocar uma exceção do tipo null pointer exception. E vou dar um tratamento específico para ela. Tá? Vou escrever, quando acontecer uma null pointer exception, é isso aqui que vai acontecer. Então, aconteceu uma null pointer exception, eu vou colocar o seguinte, não existe um objeto na variável, por exemplo. Então, a gente está exibindo essa mensagem, dizendo, não existe um objeto na variável. Você está tentando acessar uma coisa, através de uma variável que não tem objeto. Tá? Então, caso aconteça aí um null pointer exception. E para fazer o segundo tratamento, basta eu colocar depois do cat outro cat. Eu coloco aqui, array index out of bounds exception. E aí eu faço o tratamento. Eu coloco assim. O array só possui as posições 0 e 1, informando que, no nosso caso específico aqui, eu só tenho as posições 0 e 1, não posso acessar outras posições. Lembrando, tá, pessoal, isso aqui é só uma demonstração, tá? Lógico que num tratamento real de exceções, a gente vai ter outros comandos, vai tentar obter a informação correta de novo, enfim. Nós vamos ter aí mais comandos, mas aqui é só para a gente entender que a gente pode tratar diferentemente cada uma das exceções que acontece. E finalmente, eu vou tratar exception, que é aquela que o meu método acelerar pode lançar. E aí aqui dentro de exception, a gente pode fazer aí da mesma maneira que a gente estava fazendo. Vamos colocar aqui antes de cada exceção o seguinte, erro, e aqui na última, erro. E aí aqui a gente coloca a mensagem que a gente recebeu lá. E get message. A gente poderia pegar a mensagem daqui também, galera, mas seria uma mensagem própria aí do sistema. Essa mensagem aqui que eu estou pegando foi aquela que eu coloquei no caso aqui do método acelerar, dizendo que a aceleração não pode ser negativa, nula, enfim. E aí agora eu tenho todas as minhas exceções tratadas. Então se eu executar aqui, beleza, ligou o carro, tal, acelerou, vou botar o desligar aqui também. Deu tudo certo. Tá, pessoal? Então, se eu executar novamente, realmente nenhum problema aconteceu, tudo certinho. Agora, vamos forçar aqui a acontecer uma null pointer exception. O que eu vou fazer? Eu vou pegar meu carro C e colocar ele igual a null. E aí, eu estou tentando chamar o ligar de uma variável que não tem objeto, que é nula. E vamos executar para entender. Erro, não existe um objeto na variável. Então, a gente percebe nitidamente o seguinte, o que aconteceu? Aqui aconteceu um erro, o fluxo de processamento foi deslocado para aqui e para o cat e verificou, a exceção que foi lançada é desse tipo? É um null pointer exception. Então, eu executo o que está dentro do cat.
desse cat aqui. E aí ele imprimiu aqui que não existe um objeto na variável. Perceba que o erro não explodiu, ele foi tratado, ó, não está aquele monte de letras vermelhas aqui, ele foi tratado e tal, e o programa aqui na frente ele continua. Ele executa tudo que está aqui. Ok, pessoal? Vamos agora tentar forçar um array index out of bounds exception. Eu vou colocar aqui agora, tentar acessar aqui a posição, vou só corrigir esse erro aqui, porque senão ele vai ser lançado novamente. Vou tentar acessar a posição 2 agora, ó, nessa linha de código aqui. E aí vamos ver o que vai acontecer. Executei. Olha, ele ligou o carro e tal, mas aí acontece um erro. O array só possui as posições 0 e 1. Ou seja, nessa linha aqui acontece o problema, a exceção é lançada e já desloca o fluxo aqui para os cats. Ele pergunta, a exceção é desse tipo aqui? Não é. Não é null pointer exception, então vai para o segundo cat. A exceção é desse tipo aqui? É. Então executa o que está dentro desse cat. E aí ele vai executar isso aqui, exibindo que o array só tem essas posições. Então reparem, pessoal, que ele não vai tratar da mesma forma. No pointer ele tratou dessa forma, array index out of bounds exception ele tratou de maneira diferente, da forma como eu defini para cada uma. Então, esse é o grande poder da gente ter aí vários cats, a gente dá um tratamento diferenciado para cada uma das nossas exceções. Ok, galera? E ainda, finalmente, vamos aí voltar aqui certinho para a posição 1 e vamos tentar fazer uma aceleração negativa, que é o que a gente já fez, já testou, já sabe que vai acontecer. E vou executar. E olha, erro, a aceleração não deve ser negativa ou nula. Então reparem que nesse caso o erro aconteceu aqui, a exceção foi lançada, o fluxo veio para cá. É uma exceção desse tipo? Não é. Beleza, testa no segundo cat. É uma exceção desse tipo? Não é. Terceiro cat. É uma exceção desse tipo? É. Então executo o que está dentro desse cat, que é imprimir erro e a mensagem que está lá dentro da exceção. E foi isso que a gente fez. Ó. Apareceu aqui, a aceleração não deve ser negativa ou nula. Então, galera, essa é a ideia. A gente ter aí diferentes tratamentos para diferentes tipos de exceções. Ok? E aí a gente consegue tratar de maneira muito mais seletiva, para cada comportamento a gente faz aí um tratamento específico, diferentemente de quando a gente tem apenas um tipo de exceção, que é como a gente estava vendo até então, que a gente só tem um bloco ali e a gente tem que escrever uma forma muito genérica para todo mundo. Aqui não, aqui eu posso dar tratamentos específicos próprios, posso até solicitar ao usuário que digite o dado novamente, leia esse dado, enfim, tem N maneiras da gente trabalhar com esses tipos específicos de exceção. Uma coisa muito importante, galera, que eu tenho que mencionar aqui é com relação à ordem dos cats. O que acontece? A gente viu ali, a nossa árvore de herança de exceções. E a gente viu que existem exceções que são mães de outras exceções. Então, existe um problema quando a gente tem, antes de uma exceção filha, uma exceção mais específica, uma exceção que é mãe. De alguma maneira, ela está ali na árvore de herança, ela é mãe ou é avó de alguma das exceções que estão aqui. Por quê? Vou dar um exemplo aqui, ó. Vou trazer exception aqui para cima. Ó. Vou colocar exception como a primeira exceção. Vou acertar aqui. Já percebo que a gente até já tem um erro aqui. Qual o grande problema dessa abordagem quando eu tenho um bloco de exception antes das outras exceções? Se vocês se lembram, exception era a exceção mãe de todas as outras exceções. Tá? Então, o que acontece? Aqui, vamos supor que ocorra um array index out of bounds exception, por exemplo. Eu vou tentar colocar aqui, ó, acessar a posição 2.
que vai acontecer? Nessa linha, uma exceção vai ser lançada, do tipo array index out of bounds exception. Então, naturalmente, o Java vai deslocar o fluxo de processamento direto para o cat, vai perguntar no primeiro cat, a exceção que foi lançada aqui é desse tipo? É. Não, mas não é, pô. Array index out of bounds exception não é exception, mas é filha de exception. E se é filha de exception, casa com exception. Então essa é que é a ideia. Se for uma filha, qualquer filha de exception vai entrar aqui dentro. Então se aconteceu um array index out of bounds exception, beleza, vou cair aqui. É filha de exception, então é esse cara aqui que vai ser executado. E se acontecer um null pointer exception, por exemplo, igual que tinha acontecido aqui, vai cair aqui. Null pointer exception é desse tipo aqui? É, porque null pointer exception também por tabela é filha de exception. Então assim, a gente sempre vai cair em exception. E aí eu pergunto para vocês, quando que esse cara aqui vai ser executado e esse outro cara aqui vai ser executado nesse caso? Nunca. Porque sempre vai cair em exception, vai executar esse cat aqui. Os outros cats nunca serão executados, porque a exceção mãe está na frente na lista de cats. Então, galera, nesse caso, simplesmente todo o trabalho que a gente teve para tratar de maneira específica cada uma das exceções vai pelo ralo, porque sempre vai cair na exceção mãe. Então, quando a gente estiver trabalhando com exceções, tá, de diferentes hierarquias lá na árvore de exceção, ou seja, a gente está trabalhando com exceções que são mães e outras que são filhas dessas mães, a gente precisa deixar as mães por último. As exceções mais específicas, ou seja, as filhas que estão lá mais na ponta, elas devem estar primeiro aqui nos cats. Deve ter um cat primeiro para a filha mais específica e assim vai acontecendo. Aí depois vão vindo as exceções mais genéricas, ou seja, as exceções mães. Tá? E se tiver uma mãe da mãe, a mãe da mãe tem que estar no final. Né? Então, assim, a mãe primeiro, depois a avó no final, a bisa. Então, assim, essa é a ideia. Então, nesse caso, primeiro que a gente nem conseguiria, né, executar se a gente tentasse aqui, que já está como erro aqui. E isso nem faz sentido, porque esses caras aqui é como se eles não existissem. Porque sempre vai cair nesse cara aqui. Então, pessoal, exceção, tá, do tipo mais geral vem por último. Beleza? Não se esqueçam disso. Teve uma exceção. Beleza, bota as exceções específicas, o tratamento das específicas, das filhas primeiro, tal, depois do tipo mais geral. Ok, galera? Então, é muito importante isso aqui. E uma última consideração que eu queria fazer com vocês, né, nesse tratamento aí de várias exceções, é com relação ao bloco finally. Tá? A gente viu que já estudamos o bloco finally, já vimos a função dele, que é executar um comando a qualquer custo e tal. E aqui, tá, quando a gente tem diversos cats, a gente pode ter um finally também. Basta após o último cat a gente bota o finally. Mas eu queria, né, chamar a atenção de vocês para a seguinte consideração. Vamos colocar o desligar aqui dentro do finally. Tá? Então a gente quer desligar a todo custo, independente se deu tudo certo, se deu errado e tal, eu quero fazer o desligamento. Mas aí, pessoal, eu pergunto a vocês, qual a diferença de eu ter esse desligar aqui dentro do finally e depois aqui fora do bloco protegido? Vamos fazer um teste aqui onde uma exceção acontece. Vai acontecer nesse caso um array index out of bounds exception. Vou executar. Aconteceu o erro aqui, ó. E ele tratou o erro e o finally foi executado. Desligar foi executado. Agora, vamos tirar esse desligar do finally e vamos deixar simplesmente ele fora aqui. Beleza. Ele está fora do try, então se ele tivesse aqui dentro, a gente sabe que o erro ia acontecer nessa linha, então já ia sair para o cat, então ele não iria ser executado. Isso a gente já sabe. Agora ele está fora, então teoricamente o erro acontece aqui dentro e tal, é tratado, e aí o desligar vem aqui para baixo
e ele então vai ser executado, porque o programa continua a sua execução. Beleza? Vamos ver se isso acontece mesmo? Vamos lá. E aconteceu, olha lá. Né? Apareceu aqui a descrição, ele tratou o erro, exibindo a mensagem e tal. E depois que passou esse bloco aqui, continua a execução do programa. O carro foi desligado. Poxa, mas para que serve o final então se eu posso botar depois? O que acontece é o seguinte, pessoal. Aqui a gente está tratando, né, a exceção que aconteceu. Então o programa segue normalmente. Porém, existem situações onde a gente não tratou por algum motivo, a gente não vislumbrou que aquele erro podia acontecer e tal, e a gente acabou não tratando. Então vamos supor que a gente não vislumbrou que poderia acontecer, tá, um array index out of bounds exception. E aí eu vou deletar ele aqui, vou deletar exception também, tá, pessoal? Porque senão vai cair no exception e como array index out of bounds exception é filha, ele vai ser tratado. A ideia aqui é que eu não quero que ele seja tratado para mostrar para vocês. E aí vou ter que apagar o comando de aceleração aqui para a gente ver. Salvei. Beleza. Ó, vou fazer o programa executar corretamente, tá? Fazer o programa executar corretamente, ó, nas posições certinhas. Beleza, ligou, desligou o carro, nenhum problema aconteceu. Tá? O null pointer ele vai detectar e vai tratar, não vai ter problema nenhum. Tá? Agora eu vou forçar aqui, ó, vou acessar a posição 5, por exemplo, nessa linha aqui. Então vai acontecer uma exceção. Tá? Reparem o seguinte, ó, executei. A exceção explodiu. Ó. Exceção do tipo array index out of bounds exception. Então deu um problema. E eu não estava prevendo, não tem um catch para array index out of bounds exception ou para nenhum pai dele, né, mãe, classe mãe, não tem nada disso. Então ele explodiu. Como não tem tratamento para ele, esse erro então explodiu, o programa parou, nada mais foi executado e tal, do jeito que a gente conhece. Então, pessoal, nessa situação, reparem que mesmo estando dentro de um bloco try, tá, o erro explodiu, porque eu não tratei esse tipo de erro. Ou nenhum pai dele, nenhuma classe, né, através de nenhuma classe mãe. E aí o que acontece, ó, como o erro não foi tratado, a partir dessa linha de código, o programa para, acabou, não tem mais nada executando. E aí, reparem que, ó, essa linha de código também não foi, porque está dentro do try, e o desligar também não foi, galera. Vocês não estão vendo aqui carro desligado. Então aconteceu um erro imprevisto e o carro não foi desligado. Agora, se a gente tem esse desligar dentro do finally, vou botar o finally aqui. Vamos executar novamente, pessoal, ó. Ah lá, carro desligado. Então, o que acontece, pessoal? O finally ele vai garantir em qualquer circunstância que esse comando vai ser executado. Mesmo que eu não tenha previsto, mesmo que eu não tenha tratado o erro que aconteceu aqui. Ah, eu não tratei esse erro, mas o finally foi executado. Diferente de quando está fora do finally, que o comando não foi executado, a gente viu. Agora, dentro do finally, pessoal, aconteceu algum problema, se eu tratei, se eu não tratei, se deu tudo certo, independente disso, ele vai executar. Reparem que o erro explodiu aqui embaixo, está aparecendo, ó, array index out of bounds exception. Então, ou seja, o programa parou da mesma maneira, o erro explodiu, o programa parou, fim de papo. Só que antes do programa parar, antes disso tudo acontecer, o Java garantiu que esse comando fosse executado. Então, ou seja, eu tenho a certeza que esse cara aconteceu. Então, essa é a grande vantagem do finally, tá, pessoal? Independente, né, da ideia, eu tratei ou não tratei, e tal, o finally será executado. E às vezes acontece isso, às vezes na prática a gente não vislumbrou algum erro que pode acontecer, a gente acabou, isso aqui realmente ou não veio na nossa mente e tal, e aí se a gente deixa fora do finally, a gente acaba não tendo aquele comando executado. Às vezes é um comando vital que a gente quer executar, e aí aquele comando não vai ser executado.
Agora dentro do finally não. Eu posso esquecer de tratar, pode acontecer um erro, sei lá, que nunca aconteceu, que eu nem previ, ou seja, vai ser executado. O programa vai explodir e tal, mas antes aqueles comandos que estão dentro do finally serão executados. Então o finally, pessoal, garante em qualquer circunstância que aqueles comandos serão executados, tá? Independente de qualquer coisa, ele vai ser executado, e essa é a garantia. Ok, galera? Eu queria fazer esse adendo porque na última... quando a gente viu o finally, né, não pude explicar isso para vocês porque a gente não viu essa ideia de ter várias exceções, vários tipos de exceções, então vocês acabariam não entendendo muito bem. Agora que vocês sabem que a gente tem vários tipos e a gente pode tratar diferentemente e tal, e pode acontecer da gente esquecer de tratar algum tipo, o finally ele tem a sua importância demonstrada. Ok, galera? Então, essa é a ideia, né? Eu queria mostrar isso para vocês. Tanto mostrar que, mesmo tendo vários cats, a gente pode ter um finally. Tá? A gente pode ter aqui um finally aqui executando, não tem problema nenhum. E também, né, qual o grande diferencial do finally, ao invés de a gente botar um comando fora daqui e botar ele dentro do finally. Essa certeza de que mesmo que a exceção que a gente que aconteceu não está sendo tratada em nenhum cat, o que está no finally vai ser executado. Show de bola? E em todo esse universo de exceções que a gente tem no Java, a gente pode classificar as exceções em dois tipos: exceções checked e exceções unchecked. As exceções checked, elas são exceções que devem obrigatoriamente ser tratadas. Então, elas precisam ser tratadas. Tá? Elas têm que estar lá, sempre quando houver um comando que pode lançar uma exceção checked, ou seja, tem lá o throws e tal, throws, né, IOException, por exemplo. Aqui, esse é um comando que pode lançar uma IOException. Sempre que um comando desse for usado, for chamado, ele deve estar dentro de um bloco try-catch. Tá? Ou ter a declaração throws. Tá? Caso for um método que esteja chamando esse método que pode lançar exceção, né, das duas, uma. Ou ele tem que estar, ou esse comando que está sendo chamado tem que estar dentro de um try-catch, que esse comando pode lançar uma exceção. Tá? Então, ou o método que está chamando esse comando, tá, tem que ter o throws na declaração dele, porque a ideia é a seguinte: ou eu pego a exceção e trato, que é o caso que eu tenho lá o comando dentro do try-catch, aconteceu uma exceção, vou tratar. Ou então eu relanço a exceção, eu boto também no meu ali o throws e essa exceção vai ser relançada para quem me usar. A ideia é essa. Eu sou um método, estou chamando um outro método que pode lançar exceção. Aí é uma exceção checked. Então, das duas, uma. Ou eu vou tratar, eu, método, vou tratar essa exceção, ou seja, esse comando vai estar dentro de um try-catch. E vai ter ali o tratamento. Ou então, eu não vou tratar e vou jogar para quem me chamar a tratar. Eu não tenho a responsabilidade de tratar. Então, isso vai depender muito de onde você vai querer tratar o erro no seu programa. Se é nesse método que você quer tratar, beleza, try catch ali, trata ali, acabou. Não é nesse, bota o throws e o próximo método. É um método que for chamar esse aqui que vai ter que tratar. Então, essa é que é a ideia. E nas exceções checked, isso é obrigatório. Uma dessas duas opções tem que acontecer. Tá? E no nosso universo de exceções, né, quais são as exceções checked? As exceções checked são compostas pela classe exception. Então, quando tem uma exceção do tipo exception, essa exceção é checked. E todas as suas filhas, exceto runtime exception. Então, estamos vendo aí novamente a árvore de exceções e
exception, IO exception, SQL exception, malformed, URL exception, todas essas são exceções checked, ou seja, de tratamento obrigatório. Se não tiver o try catch ou se não tiver o throws, vai já sinalizar um erro no seu código e você não vai conseguir prosseguir. E por outro lado, a gente tem as exceções unchecked. Aqui são exceções que não têm o tratamento obrigatório, elas não precisam ser tratadas. Elas podem ser, tá? Não é que elas não podem, então não pode ser tratado. Não, elas podem. Você pode fazer um try e não catch e botar uma exceção unchecked lá. Você pode tratar uma exceção unchecked, mas não é obrigatório. Então é possível, mas não obrigatório. Tá? Diferente das exceções checked, que sempre tem que ser tratadas. Aqui o tratamento é opcional. As exceções unchecked, elas são compostas pela classe runtime exception e todas as suas filhas. Tá? Então, runtime exception, null pointer exception, number format exception, class cache exception, todas essas são exceções unchecked, elas não têm tratamento obrigatório. Você pode tratar se quiser, mas se você não quiser, você não pode. Tanto é, gente, que a gente já se deparou com várias dessas exceções. Null pointer exception mesmo, pode acontecer com... Até agora nós nem sabíamos sobre o tratamento de exceções, apenas nessas aulas aí mais recentes que a gente está vendo esse tema. Mas a gente já lidou com objetos, chamou método, e quem nunca teve um null pointer exception, chamou de uma variável sem objeto nenhum, esqueceu de criar o objeto e acabou tomando um erro lá. Repare que a gente não tratou e o programa funcionava. Claro, quando a exceção era lançada, acontecia o erro, o programa parava. Mas não reclamava se a gente tratasse ou não. Porque elas, até agora, a gente se deparou com exceções unchecked. Então a gente realmente não precisava tratar. Tá? Então vamos agora ver aí um exemplo de como a gente trabalha com exceções checked e unchecked, o lançamento das exceções, entender um pouco essa dinâmica no código. Bom, galera, então para a gente entender aí a questão das exceções checked e unchecked, vamos agora, a gente está nesse exemplo criando um carro, e vamos agora lá nos nossos métodos que lançam exceções aí, que são os métodos acelerar e frear de carro. Estamos aqui na classe carro, método acelerar e frear. Aqui a gente está lançando uma exception, e a gente sabe que exception é uma exceção do tipo checked. Então, o que acontece? Aqui no programa, a primeira implicação é que ou você tem que tratar essa exceção, tá? E aqui não faz muito sentido, porque eu estou lançando a exceção aqui, ou você tem que ter a declaração throws exception. Tá? Então, numa exceção checked, a gente tem que ter isso. Então, reparem que aqui no programa, se eu fizer isso aqui, c.acelerar, eu já estou com um erro. Qual o erro que está acontecendo aqui? Exceção não tratada. Exceção do tipo exception não tratada. Então, o que acontece, galera? As exceções do tipo checked, elas têm que ter tratamento obrigatório. Tá? Então, ou eu tenho que botar aqui o throws exception, só que nesse caso não faz sentido, porque o main já é a última linha. Tá? Depois dele vai explodir a exceção mesmo. Então, nesse caso, eu tenho que tratar. Então, ou eu tenho throws, ou eu trato a exceção com try catch. Então, aqui eu tenho que fazer isso aqui, try, e ter um catch aqui. Tá? Para exception. E faço uma exceção aqui. Faço um tratamento para essa exceção. Vou pegar a mensagem. Beleza, o erro sumiu. Agora está tudo certo. Então,
Isso que a exceção checked ela faz, ela obriga que exista um tratamento, né, para quando a gente usa, né, um método e tal, alguma coisa que pode lançar essa exceção. Então essa que é a ideia, pessoal. Agora vamos olhar aí para as exceções unchecked. Ó, vou aqui apagar rapidamente esse tratamento que a gente fez. Vou deixar só a chamada ao método mesmo. E aí o erro vai voltar, obviamente. Vamos lá na classe carro. E agora, ao invés de a gente lançar uma exception, vamos trocar o tipo de exceção. Vamos lançar uma exceção do tipo ilegal argument exception. Ilegal argument exception é uma exceção filha de runtime exception. Então é uma exceção unchecked. Tá? Vamos fazer a mesma coisa aqui no frear, por exemplo. Vou trocar aqui para ilegal argument exception. E aí, a gente tem agora, ó, ao invés de estar lançando uma exception, eu estou lançando uma ilegal argument exception, que é uma exceção unchecked, diferente da exception que é checked. Então, na exceção unchecked, ó, eu não tenho obrigação, tá, de tratar. Então, eu não preciso ter aqui o throws, posso apagar, ó, não vou tomar erro nenhum. Coisa que se eu fizesse na exceção checked eu tomaria um erro, que ou eu trato ou eu tenho throws. Salvei, ó, nenhum erro. Reparem que está tudo ok. Estou dizendo que eu tenho um argumento ilegal e tal. É unchecked. E aqui no meu programa, ó, reparem que o erro que tinha sumiu. Eu não sou obrigado mais a ter o try catch. Eu posso até rodar o programa, vai executar tudo normalmente. Ok, pessoal? Então, assim, acabou sumindo aqui o nosso console. Vou voltar esses caras aqui para baixo. Vou executar aqui, ó. Não apareceu nada porque a gente não pediu para acontecer nada. Mas vamos exibir, por exemplo, a velocidade atual do carro. Get velocidade atual. A gente tem que setar a máxima dele também, senão ele não vai subir. Vamos setar para 200. E vamos executar, ó. Beleza. Rodou de boa. Né? E eu não preciso ter aí o tratamento, né? Se eu colocar um valor inválido, ele vai lançar a exceção. Eu vou executar aqui. Ah lá, lançou a exceção. Ilegal argument exception, a aceleração não deve ser negativa ou nula. Então ele lançou a exceção e tal. Só que a diferença, galera, é que na exceção unchecked, eu não tenho tratamento obrigatório, eu não tenho que ter o throws, tá? Informando que esse cara pode lançar a exceção, e não tenho que ter o try catch. Mas eu posso ter se eu quiser. Então, mesmo tendo a exceção unchecked, eu posso colocar aqui, ó, throws ilegal argument exception, e aqui throws ilegal argument exception. Não tomei erro nenhum, eu posso ter, eu não sou obrigado. Tá? Se eu quiser, eu não preciso ter, mas eu posso ter. E eu posso também ter o try catch, ó. Posso botar aqui try catch. E aí eu coloco ilegal argument exception e trato a exceção. Não tenho problema nenhum com isso. Erro mais e.getMessage. Estou tratando a exceção. Ó. Vou executar agora novamente. Ó. Deu erro, ele tratou o erro do jeitinho que a gente já conhece. Ó. Aceleração não deve ser negativa ou nula. Mas, embora eu possa fazer tudo isso, eu não sou obrigado.
tá? Diferentemente das exceções checked, né? Que era como era antes. Se eu tenho aqui, ó, exception, ou uma filha de exception, por exemplo, exception aqui, exception, ó, vou começar tirando aqui o throws. Vocês já vão ver que vai ter problema, ó. Já deu um erro, ó. Porque eu estou lançando uma exceção, eu nem trato e nem estou dando throws. Então, assim, nesse caso, né, como é uma exceção checked, eu sou obrigado a fazer isso. Então, se eu não tiver o throws aqui, por exemplo, eu não vou conseguir compilar esse código. Tá? Eu vou tomar um erro. Então, eu sou obrigado a ter aqui o throws. Se eu não colocar, eu não consigo compilar. Tenho que colocar aqui o throws também, que é exception. Ok, galera? E aí, se a gente vier aqui no programa, ó, reparem que eu já tomei um erro, porque aqui eu estou tratando ilegal argumento exception, mas não tenho tratamento para exception. Tá dentro do try catch, mas eu não tenho tratamento para exception aqui, só para ilegal argumento exception. Então, se eu não tiver um tratamento para exception, eu não vou nem conseguir compilar. Ou seja, quando eu tenho uma exceção checked, tá? A possibilidade de ser lançada uma exceção checked, eu sou obrigado a dar tratamento. Então, essa é a grande diferença, pessoal. Tem que ter um catch aqui, ó, para exception. Então, se eu não tiver, eu nem consigo compilar. Tá? Então, a exceção checked, ela me obriga a dar tratamento. Ok? Já a unchecked não me obriga. Eu posso ter o tratamento, eu botei o tratamento, sumiu o erro. Eu posso ter o tratamento, posso executar, porém eu não sou obrigado. Ok? Então, essa que é a ideia, pessoal, das exceções checked e unchecked. Na hora que vocês forem trabalhar com exceções, vocês têm que ver aí, tomar essa decisão se no projeto de vocês, nesse momento que vocês estão usando a exceção, vocês querem obrigar que essa exceção seja sempre tratada, ou se não, vocês querem dar opcionalidade, né? Pode ser tratada, pode não ser, enfim. Então, isso que é assim que a gente trabalha, e essas são as diferenças das exceções checked e unchecked. E a gente vai ficando por aqui. Espero que todos os conceitos que a gente tratou nessa aula sobre exceções tenham ficado claro. Estudem bastante, pratiquem esses conceitos para que eles fiquem aí bem fixados. Forte abraço a todos e até a próxima.